Boa noite, amada igreja, Primeira Igreja Batista em Cobrex. Aqui é seu pastor e amigo Daniel. Sejam todos muito bem abençoados na presença de Deus. Estejam todos bem. Essa é a nossa oração. Essa deve ser a nossa fé. Hoje, nosso culto de oração, nós com certeza estamos orando uns pelos outros, mas gostaríamos de especialmente que você estivesse orando pela nossa querida irmã Ivone. Sofreu uma pequena cirurgia, mas já está em casa, graças a Deus, se recuperando. Irmão Daziel, que ainda se encontra hospitalizado. Então vamos interceder, por esses dois irmãos, pela Lucicleide também, que é alvo das nossas orações. E que todos estejam, como sempre nós colocamos e falamos, transformando suas casas em templos, onde nós possamos meditar na palavra, orar e assim desempenhar a nossa fé, a nossa vida para com Deus. Vamos nesse momento então orar ao Senhor. Quero convidar você, se possível for, fechar os seus olhos e cerrar fronteiras espirituais comigo agora nesse momento de oração. E se você se lembrar de alguém, além dos que eu já citei, de uma forma específica que você reconhece que verdadeiramente nesse momento está precisando de um socorro, de uma bênção de Deus, então mentalize o nome dessa vida, dessa pessoa, e vamos entregá-la aos pés do Senhor. Deus eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que Tu acrescentas às nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio de Te servir. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos e pelas quais iremos também receber. Nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar toda a Sua igreja, todos os Teus filhos, ó Deus, cujos nomes estão inscritos no livro da vida, todos os Seus filhos que têm orado, que têm intercedido nesse momento difícil que a humanidade passa, que o nosso país vive. Senhor, entra com Teu poder, guarda de todo mal, que a cada dia possamos ver o cumprimento das Tuas promessas. Vai de encontro à necessidade de todos. No nome de Jesus clamamos. Supra, Senhor, as necessidades dos Teus filhos. Te pedimos também pela recuperação do nosso querido irmão Daziel, que se encontra ainda hospitalizado. Seja com ele ali naquele leito, meu Pai. Continue abençoando a sua vida e que em breve ele esteja no seu lar e também junto de nós, a sua igreja. A irmã Ivone também, que se encontra recuperando de uma cirurgia na sua casa, no seu lar. Abençoa a vida dela, meu Pai, que ela se recupere rapidamente. A irmã Lucicleide, Senhor, também, passou por um momento de grande dificuldade, um momento muito difícil em relação ao seu filhinho. Toma nas Tuas mãos também, Senhor, o esposo da irmã Rose, o Herodice, no nome de Jesus, irmão da irmã Irene também. Cuida, papai. Te pedimos a Ti, porque Tu tens nos orientado, Senhor, interceder, e a Tua palavra nos ensina a orar sem cessar. Muito obrigado por tudo, meu Pai, e assim nós oramos, humildemente no nome de Jesus. Nós vamos, nesse momento, a palavra de Deus será nesse instante referendada, e eu quero convidar a minha igreja a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus
diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Vale a pena salientar nesse momento, nessas palavras lindas que a Bíblia nos mostra e nos afirma o cuidado de Deus, o amor de Deus para com seus filhos. Começando pela visão, os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre a igreja. Os olhos do Senhor estão sobre você. Nada do que você faça, pensa ou diga ou tenha como atitude passa despercebido do Senhor. Isso significa que nós somos anônimos para o mundo, mas não somos anônimos para o Senhor. Não somos anônimos para Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor nos contempla, o Senhor nos vê. Isso para nós é uma segurança, porque à medida em que o Senhor nos acompanha com seu olhar, demonstrando cuidado, demonstrando segurança, cumprindo suas promessas para conosco, que somos seus, nós nos sentimos com certeza muito mais seguros. E dessa forma, o Senhor também demonstra o seu amor. O Senhor demonstra, não é, o seu grande amor para com aqueles que o seguem, para com aqueles que o servem. Seus ouvidos, diz a palavra, também estão atentos às nossas orações. Nós não oramos a esmo, nós oramos com um propósito. Nós oramos ao Deus certo. Nós oramos àquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Segundo Efésios, capítulo 3, versículo 20. E, portanto, os ouvidos do Senhor são ouvidos que encontram-se ativos, ouvidos que encontram-se atentos. Deus está atento à sua oração, às palavras da sua boca, as palavras e os sentimentos do coração. Nada passa, sem dúvida alguma, despercebido aos cuidados do Senhor. A palavra de Deus, também, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o texto da palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, o Senhor nos concede as suas promessas e as suas promessas nos fortalecem. As promessas do Senhor, elas se cumprem. E é verdade que dentro do caráter do amor de Deus para conosco, as suas promessas nos atingem em cheio e todas elas se cumprem à medida do cuidado de Deus e da nossa existência. Deus é aquele que nos sustenta. Deus, com seu amor paterno, excede a todas as coisas. Lá no livro de Oséias, no capítulo 11, diz a palavra de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. O Senhor estava falando de Israel, a ingratidão de Israel para com Deus.
O Senhor dizendo: eu os tomei pelos seus braços. Deus dizendo que havia tomado Israel nos seus braços. O Senhor falando que estava sustentando, não é, Israel nos seus braços paternos. O Senhor dizendo que os curava e eles não reconheceram. Da mesma maneira, nós podemos às vezes pensar que Deus esteja tão distante de nós, devido às tribulações, às poeiras desse mundo, devido aos momentos difíceis que nós vivemos. Mas o Senhor, quando Ele fala, a palavra de Deus se cumpre. O Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos abraça. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que tem, na verdade, cuidado de nós. O Senhor é aquele que nos dirige pelo seu Espírito, é aquele que nos dá direção. O Salmo 32, no versículo 8, diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amados, um dos grandes desafios da vida é fazermos as escolhas certas. A vida nos propõe várias alternativas e nós temos dificuldade de escolher porque ficamos preocupados se aquela escolha no futuro reverterá em benefícios ou malefícios para nós. Tomar uma decisão para alguns é um peso muito grande. Mas quando nós estamos no Espírito de Deus, quando nós nos instruímos na palavra de Deus, quando nós aceitamos o ensino, quando nós entendemos o caminho que precisamos seguir, então o Senhor vai evidentemente nos guiar. E aí as nossas escolhas, elas serão escolhas certas. As nossas alternativas, as nossas opções vão de encontro ao desejo de Deus. Então precisamos estar firmes, justamente entendendo que o Senhor, Ele deseja que estejamos vivendo nessa vida, uma vida em abundância. Nada pode nos tirar do caminho de Deus. Quando nós estamos enraizados, como nós estamos firmados, quando nós reconhecemos a bênção que é ter Jesus conosco, nada, seja filosofias, conhecimentos estranhos, propostas que de alguma forma apenas servem para minar a nossa crença, devemos então afastar completamente tudo isso do nosso coração. Quando nós nos afastamos do Senhor, temos muita dificuldade de ouvir a sua voz. E é justamente a voz do Senhor nos instruindo, nos ensinando, nos guardando, é que nos levará a uma vida em abundância. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor deseja, quando nós obedecemos, não é, os seus ensinos, as suas exortações, não tem como a pessoa nesta vida ser infeliz. Quem está com Jesus seria um paradoxo dizer que está ao lado de Cristo e ser infeliz. Podemos sim passar por provações, podemos sim passar por muitas situações, dificuldades, mas o Senhor estará sempre ao nosso lado. A palavra, aliás, já diz que os justos, ele poderá passar por aflições, mas o Senhor os livrará de todas. E é isso aí que, de alguma forma, essa fé, essa certeza, essa decisão toca o coração de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como único suficiente Salvador, nós tomamos uma decisão e precisamos estar firmes nessa decisão. Precisamos lutar para que essa decisão seja cada dia mais visível,
Precisamos lutar pela alegria do nosso lar, pela felicidade dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Precisamos lutar para que alcancemos as promessas de Deus, e o Senhor tem a promessa de uma vida cheia de bênçãos, de uma vida abundante, não é? De uma vida que possa nos retribuir de forma agradável o investimento que temos feito na palavra de Deus. E assim nós vamos confirmar a cada dia que estarmos com o Senhor, antes de mais nada, significa refrigério, significa consolo, significa investimento numa obra eterna. Então, firme-se no Senhor, esteja em Deus tranquilo, procure no Senhor Jesus o grande alicerce que é para a vida que nós vivemos nos dias de hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo. Não vai ser as agruras dessa vida, os desafios que hoje nós estamos enfrentando, que vai aplacar o seu amor por Deus, que vai diminuir a sua fé no Senhor, que vai lhe trazer medo, que vai ofuscar, não é, o seu brilho, não é, diante da presença de Cristo. Fique firme, Deus é com você, e eu costumo dizer, abro aspas, você e o Senhor, Jesus Cristo, são maioria. E se é maioria, se você é maioria com Jesus, as outras coisas, elas se transformam em pequenos detalhes. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tudo está na palavra de Deus para nos orientar. O Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que nos salva, o Senhor é aquele que nos abençoa. E em o nome de Jesus, é isso que esperamos que aconteça, sempre, todos os dias, na vida daqueles que creem. Um abraço muito grande para você, no nome de Jesus Cristo, e até o domingo pela manhã. Nós estamos no templo, aos domingos pela manhã, como sempre insistimos em dizer, tomando todos os cuidados necessários e louvando ao Senhor, né? Sendo abençoados por Deus naqueles momentos que estamos vivendo muito especiais. Que Deus te abençoe muitíssimo. Esse é o meu desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, para todo sempre, e que toda a igreja diga amém. Que Deus nos abençoe.